Bom, então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas que estão por aqui. Essa é mais uma palestra, né, das conversas neuromusicais, agora em seu 7º ano. Né? Conversas neuromusicais é um projeto de extensão do nosso grupo, o Neuromúsica na UFABC. E essa é a 3ª palestra deste ano. E a nossa palestrante convidada é a doutora Gláucia Laís Salomão, que vai falar sobre a comunicação de emoções no canto e na fala. A professora Gláucia é fonoaudióloga, especialista em voz, mestre em semiótica e linguística geral pela USP, doutora em linguística acústica pela PUC, São Paulo. Realizou parte do seu doutorado no Departamento de Fala, Música e Audição do Instituto Real de Tecnologia, na Suécia. Trabalhou como professora convidada nessa mesma universidade por vários anos e como pesquisadora doutora em diversos projetos de pesquisa da voz humana, investigando especialmente as relações entre voz e emoção, em colaboração com universidades europeias e brasileiras. A Gláucia também tem formação em música pela Unesp e pela Universidade Livre de Música, atual EMESP, Tom Jobim, e fez a tradução do sueco para o português do livro de Johan Zumberg, Ciência da Voz, que é uma obra de grande relevância na área de estudo da voz humana. O livro foi publicado aqui pela EDUSC. E atualmente trabalha como pesquisadora doutora na Universidade de Estocolmo e como professora convidada em cursos de especialização e pós-graduação no Brasil. Como sempre, eu queria pedir aqui para os participantes deixarem os vídeos e microfones desligados durante a palestra. Fiquem à vontade para abri-los e para interagir com a palestrante ao final da palestra, tá? A gente vai deixar as perguntas para o final. Se quiserem ir colocando as perguntas no chat, fiquem à vontade. E ao final da palestra, se quiserem, também abram microfones e vídeos para interagirem diretamente com a palestrante, ok? Bom, então, bem-vinda, Gláucia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui dessa série de palestras. Eu que agradeço, Patrícia. Vou já compartilhar. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se funciona certinho. Tá vendo direitinho? Patrícia, os demais vocês estão vendo a minha tela, não? Sim, sim. Ótimo. Estamos vendo tela. Então, comunicação de emoções na fala e no canto. Agradeço mais uma vez, Patrícia, o convite para poder participar dessa sequência de seminários, de palestra. Eu sei que o público que está me assistindo é bastante variado e com relação às formações, então eu tentei elaborar uma apresentação que dê certo para todo mundo. Vou começar do começo, falar de alguns conceitos básicos no decorrer da fala, eu espero que todos tirem um ótimo proveito. Então, vamos lá. Eu vou abordar aqui 5 tópicos. O primeiro deles é ouvindo emoções, do jeito que eu chamei, ouvindo emoções, porque justamente o que nós vamos tratar aqui, o que a fala e o canto, os dois têm em comum, é justamente o fato de os dois usarem o som, no caso o som vocal, como meio de comunicação. Vou falar também sobre emoção, bem rapidamente. Emoção é um assunto, assim, extremamente complexo, enorme, né? Eu vou falar de maneira muito simples, apenas para contextualizar os dados que eu vou apresentar em seguida, num pano de fundo teórico. Depois eu vou entrar numa coisa um pouquinho mais específica, que tem a ver com a pesquisa que eu fiz, né, tenho feito, com a qual estou envolvida, na qual eu falo exatamente como a voz reflete emoções
reflete quase no sentido de espelha de fato. A associação entre o som vocal e a emoção, ela não é arbitrária, ela é, como nós dizemos, motivada, ao que tudo indica. Então, eu vou falar um pouquinho de musculaturas, de ar que passa, e som de voz e acústica, ok? Vou depois falar algumas semelhanças entre a fala e o canto, será que são meras coincidências? E vou terminar falando brevemente de uma coisa que se chama contágio emocional, que é a habilidade que nós temos de nos alinharmos emocionalmente com os outros. É considerado uma habilidade bastante primitiva, que faz com que nós compreendamos emocionalmente uns aos outros. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos então falar o que é essa história de ouvir emoções. E eu queria começar convidando vocês para imaginarem junto comigo como seria nós falarmos, nos comunicarmos, se não houvessem as palavras. Mais ou menos como acontece com a criancinha entre 0 e 1 anos aproximadamente, que não tem palavras, ainda assim ela se vira bastante bem para comunicar o que ela quer, o que ela precisa, né? Então, como seria essa comunicação se não houvessem as palavras? Faz 2 anos e pouco, um colega meu da Universidade de Estocolmo, do Instituto de Psicologia, publicou esse trabalho, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e eu quero contextualizar isso da seguinte forma: dentro da linguística, já fazem décadas, talvez 4 ou 5 décadas, que os estudos em relação a melodias da voz e o poder expressivo da melodia da voz, da entoação, variações de intensidade, vem sendo gradativamente investigado e explodiu assim com as técnicas de análise acústica tão baratas, tão fáceis, né, atualmente. Nos últimos 10 anos, houve um interesse, tem havido um interesse maior, ou talvez até menos, 7, 6 anos, um interesse maior em compreender isso daqui, olha, emoções, vocês estão vendo meu mouse aqui, né? Emoções, vocalizações breves humanas. Então, nós vamos ouvir um pouquinho, ele fez um estudo, né? Ele colheu dados de mais de 2.000 pessoas, alguns são atores, vários são atores, alguns não são, alguns foram colhidos espontaneamente, e ele fez uma análise e um dos outputs desse artigo foi esse mapa vocal que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu não vou nem aproximar o mouse ainda, porque eu quero explicar para vocês um pouquinho. É um mapa, quase que parece um pouquinho um mapa mundial, mas está faltando alguns países aqui. E vocês veem que existem aqui diversas emoções, né? Tristeza, confusão, interesse, eu vou passar por elas. O objetivo deles, dentre outros, foi o seguinte: quantas emoções as pessoas conseguem produzir com essas vocalizações breves, esses sons de voz muito breves, que não são palavras, quantos que as pessoas podem reconhecer. A questão não é apenas produzir, a questão é produzir um som que seja identificado pelas pessoas, pelos ouvintes, como representativo daquela emoção, né? E esse aqui, então, é um mapa, eu vou tocar para vocês, é um contínuo, uma das conclusões que ele diz é um contínuo, né? Não tem uma divisão entre categorias muito clara, aliás, realmente é um contínuo. Então, vamos lá, olha. Medo, surpresa, interesse, vamos ver. Desejo, simpatia, adoração, tristeza, dor, contentamento,
desapontamento, e agora vamos para as emoções bacanas aqui. Yeah! Yeah! Então, esse mapa, ele mostra que, mesmo não havendo palavras, nós conseguimos nos comunicar e muito bem. Ele encontrou, assim, 24 emoções que puderam ser sistematicamente classificadas nessas emoções que eu apresentei aqui. Existe um longo caminho que eu vou encurtar muito agora para dizer o seguinte: esse tipo de produção curta, na literatura, no inglês, se chama affective burst, like explosões de afeto, que no português fica explosão, soa um pouco estranho, talvez. Então, no português, eu gostei desse termo, primitivos emocionais, e a importância disso, por que será, né, que as pessoas estão redescobrindo isso, além de começar a introduzir isso nas falas sintetizadas, para que elas soem mais naturais, né? Um robô, em geral, não faz esses sonzinhos tão humanos, né, tão tipicamente humanos, mas essas coisas estão sendo aos poucos introduzidas. Além disso, existe um interesse importante em relação a como será que foi o início de tudo, como será que a comunicação, do modo oral, do modo como nós conhecemos hoje entre os humanos, como é que ela foi, como é que ela chegou no que ela é? Como é que os nossos ancestrais, vamos dizer assim, chegaram no que nós somos hoje em termos de comunicação, com a habilidade simbólica de fazer palavras e tudo mais, né? Assim que, na verdade, a criança atinge lá um pouco após o primeiro ano. Então, esses primitivos emocionais nos ajudam a compreender a história, surgimento, teoricamente, da expressão afetiva, e na fala, por meio da voz. E... Oi? Isso ia vir depois, mas a ideia aqui, já que ele foi primeiro, eu vou explicar. A ideia aqui, olha aqui, esse aqui é um grito. E esse é o que vocês ouviram agora. Agora vamos ver. Na linguística, costuma-se estudar a palavra, os quadros fonêmicos, a organização dos sons, e muito comumente a gente depois é assim, apresentado uma coisa que se chama paralinguística, alguma coisa que se sobrepõe à linguagem falada, os sons da palavra. O aluno, a gente, às vezes tem a impressão, então veio a fala e depois por cima, né, vamos dizer assim, como se fosse embrulhando toda essa coisa, vem a expressão emocional. Talvez não seja assim, talvez a expressão emocional, como expressa nesse grito, que seria um primitivo emocional, ela já existia e as palavras foram então embutidas nessa dimensão expressiva. E aqui, isso que eu gostaria de mostrar para vocês, essa palavra fósseis vivos, que eu acho fascinante, a ideia de que justamente esse tipo de expressão que a gente ouviu agora, que são esses primitivos emocionais, né, no português, eles, talvez, pesquisadores defendem isso, da psicologia evolutiva e outras áreas, que eles existiam desde sempre e eles se mantiveram no decorrer da história da evolução humana ou no decorrer do surgimento da habilidade de se comunicar por meio de palavras. Então, fósseis vivos, olha que coisa mais bacana, né? Agora, então, vamos falar da emoção, porque nós vamos chegar num ponto que eu acho muito importante para a gente depois discutir os dados da análise acústica. O Aristóteles já falava, já faz muitos milênios que as pessoas falam de emoções, e o Aristóteles dizia que a emoção, ela distorce a nossa percepção, distorce, e eu não tenho nenhum sentido ruim aqui, ela simplesmente modifica
a nossa percepção da realidade. Então, assim, pessoas sob diferentes emoções podem julgar o mesmo evento de maneiras diferentes. É como se você tivesse um filtro ali, aí só passa aquele tipo de mensagem daquilo que você está enxergando, né? Mas não é só que ela modificaria a nossa percepção, ela modificaria também, já agora no século passado, na verdade, um linguista, psicanalista, chamado Fonagy, ele falava muito da questão de a emoção modificar a maneira como nós produzimos emoção vocalmente. Ela modificaria a musculatura, os ajustes, a forma como nós ajustamos a musculatura quando nós produzimos a fala. E essa figura que mostra esse protagonista, né, desesperado, parece que ele está solitário, mostrando uma coisa bem assim sombria, né, assim. E o quadro se chama O Grito. É lógico que nós vendo uma face dessa, a gente só pode imaginar que vai sair um grito. Nós vemos um equivalente do primitivo que nós falamos anteriormente, que, aliás, tem sido comparado com os primitivos emocionais na voz, são comparados com a expressão facial. Então, é como se fosse um gesto todo, e por meio desse gesto, facial, no caso, e corporal, porque a emoção envolve uma expressão corporal, por meio desse gesto, a voz seria produzida. Tá? Então, nós bem sabemos que quando nós estamos nervosos ou desesperados, a nossa respiração se modifica, nosso corpo fica tenso, a musculatura fica tensa, e isso vai gerar consequências na produção da voz, como nós vamos ver. Mas, agora, vamos chegar na questão de uma coisa mais experimental, né? Ou melhor, vamos falar um pouquinho da emoção, de acordo com o Klaus Scherer, que foi uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de colaborar, é um pesquisador suíço, assim, um papa, né, da emoção, do estudo da emoção, e ele, então, propôs esse modelo já faz alguns anos, e ele vem cada vez mais adaptando e atualizando, né? Ele diz que a emoção é uma sincronização, não é uma coisa apenas mental, como a gente às vezes pode pensar, é uma sincronização de modelos, componentes cognitivos e fisiológicos. Ela inclui, de acordo com o modelo, alguns aspectos que não são observáveis, que são realmente mentais, quando você fala em avaliação cognitiva, ou seja, o modo como você, a relevância que se atribui a algum evento, isso pode também, aqui ter uma dinamite, que pode ser que vai explodir, ele não tem certeza, mas poderia ser uma música, poderia ser uma pessoa que você encontrou, poderia ser a voz de alguém, você avalia aquilo e você vai ver o quanto isso é relevante para você. Pode ser que, para mim, a música, a área da quarta corda de Bach é uma música que me toca, mas talvez para outra pessoa não, o lance dessa pessoa não é rock ou whatever, né? Então, assim, essa avaliação cognitiva, essa sensação subjetiva, elas são componentes que não são observáveis. No entanto, a resposta fisiológica, que envolve batimentos cardíacos, que envolve pressão, aumento de pressão arterial, eventualmente, a modificação da pressão arterial, o aumento de adrenalina, etc. Essa resposta fisiológica, ela vem associada com um componente, que é o componente expressivo, que é facial ou vocal. Então, o legal desse modelo, que eu acho, é justamente o fato de que ele inclui expressão vocal. Os modelos, em geral, quando falam de expressão, eles falam de expressão facial e pouca atenção foi dada à expressão vocal até então. Mas o Klaus Scherer fala da expressão vocal e coloca ela mais ou menos junto com a expressão facial, no sentido de ser um componente observável. E depois nós temos a tendência à ação, nós não vamos falar muito sobre isso, porque não vai dar tempo, tá certo? Mas o mais importante que eu quero falar com vocês é o seguinte. Primeiro,
essa conexão entre o que nós vemos ou ouvimos e aquilo que nós sentimos e a reação corporal fisiológica ou a nossa expressão, essas conexões, esses networks, eles são criados na nossa mente, no nosso cérebro. Nós criamos essas conexões. Existe algum nível de aprendizado, existe algum nível de uma coisa, de um processo dele ser inato, existe. É difícil de separar os dois, mas nós mesmos somos os nossos arquitetos nesse sentido. E principalmente, que eu queria chamar a atenção desse modelo é que, como eu disse, a expressão vocal é um componente, ela não é uma coisa que vem depois. De acordo com esse modelo, ela é um componente da emoção e ela reflete os mecanismos fisiológicos associados à própria emoção, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma coisa que eu acho muito, muito bacana de pensar, quando a gente fala que a emoção, a expressão vocal é um componente da emoção, se a expressão é componente da emoção, significa que a emoção ela tem um papel intrínseco, existe ela tem um papel intrínseco em ser um meio de comunicação, porque ela, na definição de emoção, de acordo com esse modelo, inclui um componente expressivo. E se é expressivo, é para ser visto. E se é observável, ele vai atingir a pessoa que está observando. Então, a expressão vocal, nesse sentido, ela tem esse papel intrínseco comunicativo. Tá? Então, se isso já existiu há muitos, muitos anos atrás, talvez realmente foi aí o primórdio do desenvolvimento da capacidade comunicativa, tal qual nós conhecemos hoje. Mas agora nós vamos sair um pouquinho do mundo, né, do mundo da emoção, do teórico, nós vamos falar uma coisa um pouquinho mais medidas, pressão, forma de onda, derivada, velocidade, etc. Vamos falar um pouquinho de coisas mais experimentais. Vamos falar um pouco da laringe, que é esse tubinho curto que fica no nosso pescoço. A gente vê esse desenho grande, a gente não tem ideia, mas isso, na mulher, ela tem tipo 15 milímetros, a coisinha aqui. E no homem é um pouco maior, vai chegar a uns 20 milímetros. Ali nasce, de fato, o som da voz. Eu vou mostrar esse vídeo, isso é principalmente, eu não sei quantas pessoas aqui são da área de voz, mas vamos recordar todos, né? Aqueles que já sabem, a gente vai recordar juntos aqui, tá? Então, esse vídeo... Ah, me desculpe, eu pensei, acho que ele pulou uma coisa, pera lá, é esse aqui. Então, a laringe, né, ele mostrando, tá virando agora, nós estamos vendo de trás para frente, estamos vendo de cima, estamos vendo as pregas vocais aqui, e esse espaço aqui no meio se chama glote, certo? E aqui, numa posição de repouso, as pregas vocais, e as pregas vocais unidas, ali elas têm um pequeno espacinho aqui, você vê que é uma voz mais soprosa, e agora elas ficaram bem juntinhas. Apareceram alguns músculos, etc., e agora vai vir o ar que está vindo proveniente dos pulmões, tá? Então, ele está vindo, é o ar expiratório, ele vai interagir com essas estruturas aqui, olha, que são as pregas vocais vistas de trás para frente, e ele aproxima, e olha o que acontece. São várias bufadinhas de ar e compressões e descompressões, né, de ar. Aqui a gente olhando de cima. Então, as pregas vocais, nessa vibração periódica, elas interrompem o fluxo de ar periodicamente, e esse ar que sai, né, da glote, passa pelo trato vocal e vai para fora do nosso corpo, ele, nessa passagem, essa energia aerodinâmica se transforma no que a gente fala que é o sinal acústico, e ele vai ser, então, registrado... Ele vai ser registrado numa coisa, assim, bastante simples. Eu gosto de mostrar isso porque, às vezes, meus alunos, eles têm um pouco de dificuldade de entender essa relação, mas, olha, quando existe uma grande concentração de partículas, né, a curva sobe, e quando existe menos concentração, quando é rarefação, a curva desce.
Então, essa forma de onda que chama, que é assim a base, né, de tudo que a gente vai falar a respeito de acústica, ela é uma representação gráfica de como essa variação de pressão no ar ocorre no decorrer do tempo. Então, aqui é uma linha do tempo, né? Então, quando nós chegamos aqui, nós vemos esse desenhinho mostrando exatamente que quando existe um espaço entre as pregas vocais, né, que é a glote, e sai bastante ar, nós temos então um pico, né, de passagem de ar, e que diminui e até zerar, teoricamente zerar, né? Na prática não é sempre bem assim, aliás, é bem diferente disso, mas isso é um modelo bastante estilizado para a gente entender o que significa essa forma de onda sonora, tá certo? Agora, uma coisa que faz tudo ficar mais complicado, ou mais bacana, é que depois que ela sai daqui, né, essas várias oscilações saem das pregas vocais e elas percorrem esse caminho, né? Aqui é uma pessoa vista de lado, né? Um corte assim, lateral, e você vê que o ar passa pela cavidade oral, passa pela cavidade nasal. Às vezes a gente vê umas marquinhas voltando. Então aqui acontece um monte de coisas com o som. E esse som, aquela onda bonitinha que a gente viu, né, teórica, ela vira uma coisa assim, bem mais complexa. E aí que vem a questão dessa técnica, que foi a técnica que eu usei no meu doutorado e alguns dos artigos, dos resultados que eu vou mostrar, a gente aponta resultados obtidos por essa técnica. Esse som aqui que saiu desse jeito, cheio de picos e tal, né? Nós podemos filtrar, ele saiu aqui da boca, eu gravei com o microfone aqui, ele saiu aqui. Nós filtramos, usando essa técnica de filtragem inversa, não vou explicar em detalhes, mas o que ela faz? Ela, por meio dessa técnica, nós conseguimos estimar esse sinal. Nós não estamos lá colhendo o sinal, a gente faz uma estimativa, aliás, cada vez mais precisa, porque as técnicas para filtragem inversa estão ficando cada vez mais avançadas. Eu, na minha época, fiz isso manual, porque sim, meu orientador, nós trabalhamos juntos com isso, foi muito bom, porque eu aprendi muito. Atualmente, a maioria das coisas desse tipo de análise está sendo feita automaticamente, de maneira automática. E aí você tem vários tipos de curvas semelhantes àquela que eu mostrei no outro slide. Vocês veem que essas curvas, às vezes, olha, as pregas vocais ficam fechadas, não passa ar durante um período maior, aí quando abre um pouquinho e logo já fecha. Às vezes ela fica fechada, abre um pouco mais e fecha. Às vezes ela fica fechada um pouco menos, olha. Ela abre e fecha. Às vezes ela quase nem fecha, tanto é que passa ar aqui, é uma coisa soprosa, como se diz. E quando você está sussurrando, na hora que você sussurra, é uma movimentação muito pequenininha da prega vocal, ela sai um pouco, ela se aproxima da linha do centro, mas logo ela já volta para as laterais. Então, é uma grande diversidade de formas de onda, de acordo com o modo como que o ar interage com essas estruturas móveis, que são as pregas vocais, tá bom? E agora, olha que interessante, que esse é o grande ponto que eu quero mostrar para vocês. Dependendo da forma, e isso depende de como eu ajustei a minha musculatura da laringe, dependendo da forma da onda, eu vou ter um som diferente. Esse aqui também é dado da minha, a gente publicou nesses artigos aqui, e esse é dado da minha tese. Eu vou mostrar para vocês, só para aqueles que não estão familiarizados com isso, saberem qual que é a diferença de um som quando um som da voz, quando a forma é assim e quando a forma é assim. Uma forma mais uma fase fechada maior, uma fase fechada menor e mais redondinha aqui. Olha como é que ele soa. Se é que vai soar. É que estava sem som. Olha, então, o primeiro som é o modal. É esse. Então, vocês sabem que ali nós temos o mesmo tom. Teoricamente, a gente controlou todos os fatores para a prega vocal fazer exatamente a mesma coisa, mas com duas qualidades, dois timbres de voz diferentes. Então, a primeira, ela soa um pouco, talvez, cada um vai dar o seu adjetivo, né? Porque
a gente percebe, a gente dá os aditivos que a gente quer, mas eu vou dizer que ela soa um pouquinho mais robusta, mais cheia, talvez, e o falsete um pouquinho mais delgada, mais delicada, ou qualquer coisa assim, com menos intensidade, talvez. Então, isso é tudo igual, mas só que as pregas vocais não estão vibrando da mesma maneira. Num caso, tem mais partes se encostando, elas ficam mais tempo fechadas em relação ao outro, na qual o tempo de fechamento é menor e quase nem, às vezes nem se fecha. Aliás, o registro de falsete muito comumente nem fecha, né? Vamos para a próxima. E aqui vem essa série de medidas, é aquela coisa, né? Sai aquele som, você gravou, você vê um monte de formas, você sabe que existe a relação, o que você faz com aquilo? Você tem que parametrizar, você tem que definir parâmetros que você vai usar para você poder medir essas variações, né? E aqui são vários parâmetros que nós usamos, um deles eu vou mostrar agora, que na verdade é esse parâmetro que se chama quociente de amplitude normalizada, no qual eu divido esse parâmetro por esse, e ele dá para a gente, são diversos parâmetros, mas nessa figura eu vou mostrar para vocês algumas produções parametrizadas e medidas por meio desse parâmetro. E ele, para a gente, se a gente for pensar do ponto de vista físico, ele mede características que estão sendo associadas com com o grau de força com o qual as pregas vocais se encontram todas as vezes. Aquele ciclo que eu falei, isso pode acontecer 120 vezes por segundo, 200 vezes por segundo, né? Então, o modo como elas estão se fechando e estão se tocando, a força com que isso acontece, nós podemos captar, né? Tudo indica que nós podemos captar, aliás, existem cada vez mais estudos reforçando essa ideia, que são captadas por meio desse parâmetro. Então, agora vamos lá para a emoção. Então, gente, isso é para mostrar que coisas muito, muito sutis no nível das pregas vocais, elas podem ser expressas por meio de alguns números, está longe de expressar tudo, tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu captar da voz. Algumas coisas a gente conseguiu. Então, aqui, por exemplo, vamos ver se funciona direitinho, nós temos... Desculpe. Tem um eco para mim. Pronto? Pronto. Não pronto. Alguém sabe que é... Deixa eu ver. Não, agora parou. Ótimo. Então, gente, esse aqui é um exemplo de um cantor. Algumas pessoas talvez já tenham visto, né? Porque está no meu capítulo, eu já falei deles algumas vezes. Essa pessoa é um cantor bastante famoso, né? Então, o fato de ser famoso, por quê? Qual a importância? É simplesmente porque a gente sabe que ele provavelmente é um profissional e ele provavelmente consegue controlar bem os mecanismos de produção da voz. Ele produziu várias emissões expressando raiva, expressando amor, felicidade, medo e tristeza, tá? E aí nós fizemos aquela análise toda e anotamos aqui. Esses vermelhinhos e todas as corzinhas que estão aqui são comparados em relação a essa emissão que é chamada emissão neutra. Nós normalizamos esse gráfico para podermos comparar todos, né? Então, assim, isso aqui seria um neutro. O que acontece embaixo desse neutro, ou seja, com esses valores de desvio de amplitude normalizada, que é o parâmetro que eu falei, todos esses que acontecem aqui abaixo, eles estão me dando dica que essa fonação ela é mais tensa, que as pregas vocais estão se fechando de uma maneira mais tensa, e eu vou descrever exatamente o que eu quero com isso, o que eu quero dizer com isso. Mas vamos ouvir primeiro, olha. Nós vamos checar se isso talvez, espera lá. Essa primeira foi neutra, tá? Essa aqui foi a raiva.
e ele está cantando a gente fala que é pseudo-word, são palavras que não existem, mas elas são combinações fonéticas, que são plausíveis na língua, no caso aqui, né, que era o alemão. Ele é um cantor lírico, como vocês puderam perceber, então tem alguns outros ajustes que são típicos do estilo lírico. Eu vou tocar a tristeza agora. Na tristeza, as corzinhas estão bem acima, né, em relação à raiva, estão acima da linha e estão à esquerda. Então, a intensidade, que é o que a gente mede nesse eixo aqui, ela é menor, e elas, por estarem aqui nesse nível, esses valores, está me mostrando que a produção, que o modo, a força com a qual elas se encontram e com a qual elas vibram, ela é muito menor em relação à raiva. E aqui nós temos esse contínuo aqui. Vocês veem que a felicidade está no meio, o amor é um pouquinho mais perto assim, um pouquinho abaixo, e o medo é um pouquinho mais perto da tristeza, não é aquele medo desesperado, aqui a gente inclusive menciona. Esse trabalho foi publicado, se alguém tiver interesse, e o interessante é que eu recentemente vi esse grupo de chineses citando o nosso trabalho. E eles, inclusive, afirmam, até escrevi aqui, we preliminary explore, nós exploramos as características fisiológicas das pregas vocais, e eles dizem, nós acreditamos que as emoções do ser humano, elas exercem impacto no comportamento das pregas vocais. E eu li, lógico que a gente gosta de ser citado, falei, mas sim, é isso justamente, a gente sabe disso, a gente está vendo justamente isso. Mas é legal, esses caras aqui da China, eles estão trabalhando com técnicas de machine learning, então eles provavelmente vão usar esse tipo de... Oi? Eu vou passar rapidinho, viu, gente? Sorry. Deixa acabar. Agora, então, vocês estão lendo aqui comigo, né? Como eu falei, variações muito sutis das pregas vocais acontecem em associação a diferentes emoções. Quanto mais para esse lado do gráfico, a gente observa maior velocidade de fechamento nas pregas vocais, maior força envolvida na adução, significa no fechamento. A fase fechada do ciclo é maior, e aqui tem uma coisa de energias nas frequências altas do espectro, que faz com que a voz seja parecida mais com aquela robusta que eu mostrei no slide anterior, quando eu falei do modal. Então, é uma coisa que define, basicamente, qualidade ou timbre da voz. Então, você veja que, nesse nível de movimento de pregas vocais, nós conseguimos detectar coisas que, na verdade, está falando a respeito do modo como o ar e como a onda sonora se forma a partir do nosso corpo, né? Então, nosso corpo está imprimindo essa marca na onda sonora. E esse grande quadro, é lógico que eu tenho que mostrar isso, porque a maioria dos estudos ainda, são feitos em situações controladas, porque tem que ser assim, senão a gente não sabe qual variável está desencadeando o quê, são, em geral, feitos com essas emoções aqui, ó, que são chamadas de emoções básicas. E que é uma ainda controvérsia, mas alguns estudos na área de neuroimagem sugerem, não são todos que concordam, vocês têm que saber disso, mas vários apontam, aqui mesmo eu anotei um, que foi de 2012, que acredita que no cérebro que existem correlatos discretos, diferentes correlatos cerebrais, em termos de networks, de conexões cerebrais associados às diferentes emoções. As técnicas de análise de neuroimagem têm avançado muito, então, assim, existem questionamentos em relação a se é realmente assim, mas tudo indica que isso exista para emoções básicas. Essas emoções todas são emoções que a literatura chama de complexas, são combinações de emoções, às vezes são chamados de estados emocionais, porque não é sempre que eu estou bravo só, eu posso estar bravo, mas eu posso estar surpresa, a coisa é muito mais complexa do que o que a gente possa imaginar, o que é bom, né? Porque assim a gente tem muito ainda o que pesquisar. Então, vamos lá. Então, esse foi o final daquela parte mais técnica.
E eu agora vou falar, assim, dessa questão da fala e do canto, porque agora nós voltamos um pouquinho naquela coisa dos primitivos que nós falamos, tá? Nós vamos mostrar esses dois, isso aqui se chama espectrograma, e eu quero dizer que esse azulzinho que tem aqui, essa linha azulzinha que tem aqui, para aqueles que não são familiarizados com acústica, isso se chama frequência fundamental, e nós percebemos como pitch ou altura tonal, se é mais grave o som ou mais agudo o som. Então, aqui nós temos um gráfico, uma representação de uma pessoa falando, né? E aqui nós vamos ver o que é, tá? Obviamente vocês já desconfiaram que é o canto, mas nós vamos acompanhar qual canto que é. E o que nós vemos aqui, essa frequência fundamental, é o tom da nossa voz. Então, aqui ficou uma voz mais aguda, aqui ficou uma voz média, aqui ela ficou grave. Como quando eu falo assim, e daí agora eu pego e acabo, lá embaixo. Né? Eu tá. Então, essa é uma representação da variação. Vamos ver um pouquinho? Ah, pera, desculpa. L'Espagne, finalement. Alors, voilà, mais toute la période russe, la musique écrite pour la cour de Saint-Pétersbourg, j'arrivais pas à la trouver en Italie. Essa é a mesma pessoa, nós vamos ver ela cantando, que é a Cecília Bartoli, que eu gosto, né? E que inclusive vai dar uma live, se não me engano, agora no final de semana, coisa assim. Vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Deixa eu ver, peraí. Tem que clicar aqui. Eu vou apontar aqui no mouse a frequência fundamental, o azulzinho, tá? Gente, pera, só botar um pouquinho aqui, só para a gente voltar um pouquinho aqui, depois eu pulo para lá. Qual que é a diferença? Os dois, logicamente, usando som de voz, mas qual a diferença básica? Vocês veem o tanto de irregularidade e variações que eu tenho aqui. E nesse caso extremo, né, porque não é sempre assim, você pegar um João Gilberto, obviamente não vai ser assim, mas nesse caso de uma cantora de ópera, ela consegue, de maneira extremamente controlada, manter a voz nesse tom alto, fazer um vibrato perfeito, né, assim, em termos, você veja quão regular é essa variação, sobe, desce da frequência fundamental. Então, uma das características que diferencia a fala e o canto, depois eu vou falar das similaridades, é o grau de controle, porque o canto, ele foi produzido, existe uma partitura ali no canto, ele foi produzido, tem um autor que o produziu, e ele deu aquela forma, e a voz, então, vai seguir aquilo, e ela, na verdade, ele fixa a melodia, a gente costuma dizer. Você estabiliza essa melodia. Na fala, quando eu falo, eu acabei de falar, ela desapareceu. Nem lembro exatamente qual é o tom, a melodia que eu fiz. Ela esvanece. O canto, por um outro lado, como ele é estabilizado, ele dá um certo grau de previsibilidade, a gente pode dizer assim, e tanto é que quando acaba, eu consigo relembrar, e o que mais um cantor quer, isso meu ex-orientador do mestrado dizia, é que o cantor, quando ele compõe, ele canta, ele quer que as pessoas lembrem o que ele cantou e repitam, e que aquilo toque, na época, no rádio, né, hoje no Spotify, ele quer que as pessoas ouçam, então aquilo tem uma estrutura quase que lógica, dependendo, obviamente, do estilo, que faz com que aquela melodia ela se estabilize, ela não se perca, em detrimento ao contrário da fala, que se perde, mas assim, o conteúdo fica, né? Vamos pular disso. Agora aqui. Então, algumas comparações apenas, eu vou passar um pouquinho rápido por causa do tempo, mas você vê, essa região pequenininha, isso aqui é um gráfico mostrando do mais grave até o mais agudo de uma voz,
e do mais fraquinho até o mais agudo de uma voz. É o que uma voz, essa voz em particular, conseguia fazer, do mais grave até o mais agudo, do mais fraco até o mais intenso. Essa mesma voz, quando falado, olha o pedacinho, talvez um terço, menos do que um terço dessa área, desse mapa, pertence à fala, todo o resto é cantado. A gente não vai usar isso aqui quando a gente está falando, a gente vai usar quando está cantando, dependendo do estilo do canto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós pensarmos que tem um tempo musical definido pelo autor, pelo compositor da obra, uma progressão harmônica, né, que se fala muito, maior, menor, quinta, quarta, etc., né, diminuta, etc. e tal. O texto da obra, o gênero musical, a melodia, que é o que nós falamos mais até agora, tudo isso é típico, é musical. A gente não vai falar que isso é semelhante na música, não. Entre música e entre canto e fala, não é. No entanto, vibrato a gente não fala fazendo vibrato, certo? No entanto, existem algumas semelhanças, e esse Jocelyn Lauck, que é o mesmo daquele primeiro artigo, eu lembro na época que eu descobri esse artigo, que foi, acho que logo quando eu cheguei na Suécia, parece que assim, não se falava a palavra viralizar na época, mas parece que tinha viralizado na época, sabe? Então, todo mundo estava lendo, querendo o tal do artigo. E ele fazia essa comparação entre taxa de elocução e tempo na execução, né? Na verdade, a gente diria que é a velocidade, entre música, canto e fala. Tá? E olha quanta semelhança na expressão de diferentes emoções. Raiva, medo, felicidade, tristeza. O tempo era muito semelhante nas três, raiva, medo e felicidade, mais rápido. A música mais rápida, ela pode expressar, nos induzir felicidade ou, né, alegria, mas também pode ser raiva. E os níveis sonoros podem variar, baixinho na ternura, na tristeza, da mesma forma como na fala, como no canto. E a variação da frequência fundamental também, eles encontraram semelhanças, isso fazendo uma revisão de literatura e uma meta-análise, que é uma técnica que se usa para poder comparar dados, todos os dados que você quer comparar, de vários estudos, para você poder saber onde, afinal de contas, estamos na ciência, o que já fizeram e o que encontraram, tá? Então, eles encontraram essas semelhanças. E eu vou, então, mostrar esse estudo, que foi isso que nós fizemos, agora com aquelas medidas de espectro, que nós publicamos aqui, e veja o seguinte, se nós tirarmos todos aqueles aspectos anteriores que eu falei, que são específicos do canto e da fala, nós temos diversas semelhanças, uma grande, deixa eu ver aqui, olha, uma alta correlação entre medidas. Esse aqui é um tipo de medida que a gente fez, eu não vou comentar agora. Mas tristeza é o primitivo emocional. Então, nós fazendo aquela análise que eu mostrei para vocês, de sinal, de onda glótica e de análise acústica, nós conseguimos achar essa alta correlação entre esses dois tipos de som. Alegria, vamos ver aqui. Oi, desculpem. Então, essa semelhança em termos de qualidade de voz e outras coisas, quando no canto, quanto na fala. Nesse estudo, justamente, nós comparamos aqueles primitivos emocionais, que eu falei no comecinho, que talvez sejam a raiz de tudo, onde tudo começou, com o modo como as pessoas, como esses cantores que são eruditos, expressaram a emoção, né? E são várias expressões. Eu vou continuar apenas por causa do tempo, depois a gente pode mostrar que esse é bem curtinho, pera lá. Muita raiva. Muita raiva. A gente ainda tem, até agora, mais estudos com o canto erudito, mas o meu desejo é que isso se expanda, esse tipo de abordagem se expanda, nós tenhamos estudos com outros cantos, popular brasileiro, blues, etc., tá?
Muito bem, então vamos agora. Tem que passar todos. Pronto. Aqui nós temos. Eu queria apenas mostrar para vocês. Eu queria passar para vocês aqui a Nina Simone. Vocês vejam que aquela coisa que eu mostrei de tão preciso o salto, né, da primeira, da Cecília, quando eu mostrei, que ela saía de um grave e ia tão direto no agudo e ele se mantinha, nem sempre é tão nítido assim. Aqui eu tenho uma entonação, um movimento entonatório, uma variação de frequência da voz de agudo e grave bastante parecida, se vocês olharem. Não tem um grande salto, uma grande coisa controlada. Eu podia achar que isso aqui, não sei se isso aqui é fala ou se isso aqui é canto, se eu olhar apenas por esse movimento. Não sei se é fala ou canto. Então vamos ver, esse aqui é o primeiro. Esse é o que eu mostrei. E esse aqui é a própria Nina Simone falando. 30 years. Você veja que essa distinção no erudito não é necessariamente tão nítida para todos os gêneros musicais, né? Então, aqui são bastante semelhantes. A gente tem outras diferenças aqui que mostram que, provavelmente, esse aqui se trata de canto. Mas, num contínuo, então, nós temos os diversos estilos de canto podendo ser relacionados com ajustes de fala mais neutros e os demais de canto, dependendo do gênero musical e da proposta musical mesmo, né? Mas as semelhanças existem, como eu mostrei, e aí é o finalzinho dessa sessão, que eu acho que é a penúltima sessão, estamos chegando ao finalzinho. Veja que interessante aqui, olha. Isso é um pouquinho apenas do que a gente pode... Você sabe, a ciência, ela é muito analítica, né? Ela vai pegando os pedacinhos aqui, ali, a gente tem aquela coisa enorme, a gente vai e foca naquele pedacinho. Estuda, levanta dado, parará, ao menos a ciência experimental, né? As metodologias mais experimentais. E aí você tem que ter o máximo de cuidado para poder generalizar as informações que você obtém assim. Mas... pesquisadores da semiótica, já na minha época de mestrado, levantavam essa hipótese de que a imitação de modulações involuntárias da voz expressiva, semelhantes àquelas que eu mostrei no início da apresentação, possivelmente levou os nossos ancestrais a descobrir as primeiras formas de expressão musical. Por isso se diz as origens da fala e do canto é possível que elas se confundam. Aqui Vamos ouvir só para vocês verem só o contexto e a gente não vai ouvir tudo não, mas olha lá. Aqui, vamos lá. Aquela frase que eu tirei. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi gone down. Eu acho a Nina Simone extremamente expressiva, né? E eu acho que ela é um excelente exemplo para mostrar como traços de instabilidade da fala, eles se manifestam no canto dela, né? No canto da cantora, da primeira cantora que eu mostrei, essa instabilidade não pode se manifestar tanto porque o estilo canto lírico não permite, mas o que ela faz então? Já que ela não pode variar e dar saltos assim parecidos com o da fala, ela faz um vibrato. Ela faz um vibrato para que, como uma forma de ela conseguir fazer jus ao poder expressivo sem sair da melodia, né, sem prejudicar, sem sair sem deixar de seguir a obra do compositor, né? Já nesse estilo, né, do blues não é necessário isso. E a Nina Simone mostra muito bem essa semelhança entre fala e canto. Existem vários exemplos, tá bom? Esse ficou pequenininho, né? Não sei porquê, mas assim, isso eu vou fazer a referência ao Tati, que ele justamente naquela época falava, Luiz Tati,
que trazer para o canto lastros de instabilidade da fala faria a realização musical soar verdadeira. Eu tentei fazer aqui uma sintetização de vozes, mas não deu certo, não ficou legal. Eu vou fazer algum dia, apresento para vocês. Se eu quiser fazer uma voz não soar verdadeira, uma voz soar máquina, soar robô, soar não humana, eu tiro todas as instabilidades, todas as pequenas variações, as pequenas soprosidades, as pequenas coisinhas, ela vai soar máquina. Ela soa humana, a voz, no canto, porque ela tem estabilidade, senão ela não soa humana. É isso que o Tati defende, e eu estou aqui também defendendo com vocês. Por fim, eu queria mostrar isso aqui é uma metáfora, obviamente, que eu estou querendo falar, e isso é minha ideia, né? Não estou nem citando ninguém. Se vocês não concordarem, vocês falam, Gláucia, não concordo. Eu vou fazer uma relação, esse quadro a gente sabe do Tarsila do Amaral, naquela época do movimento do início do século passado, né, no Brasil, ele estiliza, ele mostra algumas partes enormes, ele enfatiza aquilo que ele quer expressar com uma coisa pequena. Eu já ouvi falar que isso talvez representasse, era uma crítica ao pensamento não crítico da época. Enfim, existe toda uma simbologia aqui que eu não vou mostrar, mas às vezes eu posso fazer essa relação de que no canto, aquela nota aguda que eu daria quando eu grito, quando eu estou com medo ou desesperada, talvez eu estabilizo aquilo, faço aquilo bem longo. E se eu sou um cantor de rock, por exemplo, eu vou ver a minha plateia inteira, assim, ir à loucura, com aquele meu agudo lá em cima. Por algum motivo que a gente fala, mas o que acontece com aqueles agudos? Se tiver um pouquinho ainda de soprosidade no agudo, aí o pessoal realmente vai à loucura. Então, isso é uma analogia, é como se você pegasse alguns trechos bastante relacionados àqueles primitivos emocionais que eu falei e deixasse eles mais enfáticos, como se você estivesse fazendo uma estilização, né? Dos movimentos, do que você quer estilizar, do que você quer deixar explícito na tua música, como num quadro. Finalmente, 2 slides apenas, apesar que a gente começou um pouquinho mais tarde, então eu estou certinha no tempo, acredito eu. Vamos falar do contágio emocional, né? Nós falamos bem de ligação entre som, do quanto emoção faz parte, a expressão vocal é uma parte da emoção. Falamos como o nosso próprio corpo, com a nossa expressão, molda o som que nós percebemos como som expressivo. E uma coisa que eu não mencionei, mas vou mencionar agora, parece, né, a literatura sugere que quanto mais próximo das emoções que nós chamamos de básicas, quanto mais próximas, independentemente da língua, né, da língua que está sendo falada, mais facilmente reconhecida ela é por quem quer que seja a pessoa, independentemente se eu falo sueco, português, inglês, japonês. Algumas formas, algumas manifestações do som, como aquela que eu mostrei naquele terceiro slide, não é que elas existem lá e as palavras estão nesse mar sonoro, vamos dizer assim, da emoção, tá? Então, agora, o que eu acho mais importante dessa conversa toda, que eu acho que é uma das coisas mais legais de se pesquisar, e é uma coisa que tem tido muito avanço, que em função das técnicas de imagem do cérebro, né, por exemplo, ressonância magnética, e que estão fazendo a emoção que era aquela coisa muito subjetiva, né, a minha emoção, o que é uma coisa subjetiva, ninguém consegue entender, né, você tem que pôr em palavras, às vezes você nem consegue colocar em palavras, mas agora, você olhando o que acontece dentro do cérebro e conseguindo analisar aquilo, que é uma análise complicadíssima, eu acho, né, você consegue deixar a coisa mais objetiva. O que eu acho, depois dessa affective science, que são as ciências do afeto, né, traduzindo direto para o inglês, que teve esse grande avanço na última década e pouco,
Tem uma outra ciência, da neurociência social, se eu fosse traduzir, que está tratando mais de como é que as pessoas, então, na verdade, entendem umas às outras emocionalmente. Né? Como é que eu entendo essa pessoa lá da outro país, ou como é que aquilo me gera ou não gera empatia. O mais básico, a forma mais básica, mais primitiva, que acontece entre a mãe e uma criança, ou entre adultos mesmo, que não estão falando, não estão usando palavras, esse processo se chama o contágio emocional. Então, tanto na música como na fala, as pessoas se emocionam, e a gente às vezes fala, mas por quê? Né? Por que a música tem esse poder? O que acontece? Né? Das pessoas mais ou menos enlouquecerem, entrarem assim numa outra vibração, né? Numa outra vibe, né? Então, vamos lá, gente. Esse contágio emocional é a tendência automática, é definida, né, na literatura como a tendência automática das pessoas se alinharem emocionalmente. Um exemplo, eu posso ler aqui bonitinho, mas um exemplo que todo mundo vai saber com certeza. Acontece uma coisa ali e eu tenho um acesso de riso. Até, de repente, um lugar que não era para eu rir. Eu começo a rir, eu tenho um acesso de riso. A outra pessoa olha para mim e começa a rir. Eu tento parar, não consigo parar. Outra pessoa... Não necessariamente aquilo passou pelas minhas como se fala, a minha avaliação cognitiva, né, que eu falei do modelo do Scherer, se aquilo é relevante ou não é relevante. Não foi uma coisa top-down, como a gente diz. Não passou pelas o meu raciocínio lógico necessariamente. Como o próprio nome diz, é um contágio. Né? E então, existem esses autores defendendo, e eu acho que agora os estudos vão começar, científicos vão ser mais frequentes por causa das técnicas de imagem para visualizar o cérebro. Aqui é um desenho que então, o menininho e a menininha sérios, ele dá uma risada, ela olha para ele, eles não falaram nada. Ela, ao ver essa imagem, ela vai e busca a representação dela, como a gente diz, cerebral, daquela imagem, ela faz uma conexão daquela imagem com a representação afetiva, com a alegria, o que quer que seja que isso signifique, e aí ela, de repente, ela imita a pessoa. E ela imitando, ela de repente está alegre também. Isso mostra essa ideia de que esse processo existe, e muitos cientistas estão defendendo isso, mostra que a conexão entre a emoção ou o afeto, que é um termo para designar outras categorias, mas vamos dizer, a emoção mesmo, e o jeito que ela expressa, no caso, uma risada, né, nesse desenho aqui, são muito conectados mentalmente. Então, se eu, às vezes, penso numa coisa e dou risada, o inverso pode acontecer. Eu posso começar a dar risada, a outra pessoa dá risada, e aquilo faz ela feliz. Essa é a ideia do contágio emocional. E eu, às vezes, me pego pensando, mas será que é puramente nada da razão entra na história? Né? É uma coisa discutida, né? Eu tenho discutido isso com alguns colegas. Mas, às vezes, não sei se vocês já nunca se pegaram, por exemplo, você recebe o telefonema de alguém que você estava esperando há um tempo, uma notícia legal, você vai responder, enquanto você está pensando que você vai responder, daqui a pouco você está sorrindo. Você ficou alegre, você não falou, mas você deu um sorriso. Quer dizer, e aí você escreve aquilo, né? Ninguém está entendendo nada, mas você se pega numa expressão de algo que a respeito do qual você sequer falou, você apenas pensou, né? Esse é o último que eu vou mostrar, tá bom, pessoal? E esses dois artigos, 2015 e 2016, esse cara é um canadense que tem um laboratório no Canadá e tem feito vários estudos com voz e emoção. Esse segundo aqui é um cara de Estocolmo, não, do norte da Suécia. Esse estudo aqui é desse primeiro. O que ele fez? Ele, como fala, manipulou sons de vozes, mudando algumas frequências de formantes, que são algumas regiões de frequências que ficam mais amplificadas quando a gente fala, quando o som passa, faz esse caminho que eu estou mostrando aqui. Ele mudou essas frequências de modo que elas coincidissem com forma do trato,
quando a pessoa estava expressando tristeza, raiva, alegria, enfim, surpresa. Aqui nesse gráfico mostra apenas o efeito de sorriso e efeito de não sorriso. Você vê que a curva neutra da pessoa falando sem qualquer sentimento é essa tracejadinha aqui, né? E esse azulzinho aqui para baixo é quando eles manipularam de forma a não produzir o sorriso, e aqui é com o sorriso. Então, o sorriso ou o não sorriso, pelo fato de que a gente faz esse movimento labial, a gente modifica a característica do som resultante, e isso é percebido pela pessoa, teoricamente, se o contágio emocional existe, como algo que vai elicitar a emoção relacionada ao sorriso. Aqui são 2 exemplos de sem sorriso e com sorriso. Esse é sem. Je suis en route pour la Réunion. Agora é esse. Je suis en route pour la Réunion. Sem sorriso. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Você vê que a diferença é sutil. Nesse primeiro, eles fizeram esse tipo e criaram um banco de dados. E esse em particular, e viram reações, na verdade eles mediram assim, um movimento dessa musculatura das pessoas que ouviram essas vozes. Quando a voz estava expressando o sorriso, eles viam movimentos involuntários dessa região, como se a pessoa que ouvisse também fosse expressar o sorriso. Mas esse segundo aqui, que fez algo semelhante, no sentido de manipulações na direção de um ou de outro, de uma ou de outra emoção, eles mediram com, como se fala, o skin conductance, eles mediram a condutância da pele com o objetivo de medir variações fisiológicas. Então, eles verificaram que, conforme a pessoa ouvia vozes que iam na direção do alegre ou do triste, mas, assim, diferenças sutis como essa, não era uma coisa exorbitante, aliás, até mais sutis do que essas que eu mostrei para vocês. Eles conseguiram verificar variações fisiológicas. Então, esses achados sugerem que exista realmente o contágio emocional, né? O que é muito bacana. Je suis en route pour la Réunion. Je suis en route pour la Réunion. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Muito bem. Agora nós estamos chegando no fim. Eu usei essa palavra, que é uma palavra tão linguística, né? Existe um código que conecta o som, o gesto vocal expressivo e o som da voz. Quando a gente fala palavras, eu falando do português, ouvindo o sueco falando, quando eu não sabia sueco, não tinha ideia do que estava sendo dito, né? Por quê? Porque é uma coisa, a linguagem, o som verbal, ele cria uma conexão com o significado, né? A combinação de sons na palavra faz essa pessoa da língua ter acesso a um significado específico daquela língua, específico daquela cultura. Isso não ocorre se você não conhece a língua. Então, esse código nós chamamos de arbitrários, é um código aprendido. Esse código, outro, vamos dizer assim, que conecta o gesto, né, como nós mostramos naquele estudo, e o som, é um código que nós chamamos de motivado, não é arbitrário. E nós adquirimos possivelmente esse código desde sempre, talvez ele esteja embutido em nós desde a época dos primitivos emotivos, quando não existiam palavras. Então, o que a gente acha que se nós não tivéssemos esse código, eu poderia ter posto aspas aqui de novo, se nós não nos apropriássemos dele, mas aí não é que a gente aprende ele, né? Assim, formalmente. Se a gente não se apropriar dele, talvez nós não pudéssemos nos emocionar diante de vozes, de cantos e músicas. Essa é uma coisa que o professor Sundberg, que foi meu orientador, e outros pesquisadores da área de voz e emoção defendem que talvez a voz, essa conexão entre gesto, né, no caso, tensão ou não tensão, como eu mostrei para vocês, e o som, ela está nesse tipo de conexão o cerne para que nós conseguimos nos emocionar.
Eu acho que é isso. Eu vou terminar. Aqui é um capítulo de livro, né, que eu escrevi, e que tem várias das referências que eu mencionei aqui. E esse aqui eu vou Cláudia. finalizar. Oi? Estou acabando. Oi? Não, eu acho que você está compartilhando a tela errada. A gente não está mais vendo sua apresentação. Está vendo alguma coisa? Não. Estou vendo Acrobat Extension for Google Chrome. Aham, olha, é mesmo. Mas quando que começou, Patrícia? Agora, nesse último slide. Interessante, né? Deixa eu ver, vou voltar de novo. Share, here. Então, vamos lá, eu abrir aqui. Pronto? Pronto? Sim, já está. Sim, essa é a ciência, pessoal. A ciência é a gente estudar as coisas complexas, cada um no seu pedacinho, e tentar unir as partes do quebra-cabeça, né? E eu termino com esse coração, que alguns talvez já tinham visto. Na verdade, a gente, enquanto não entende as partes, a gente vive o todo, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E agora eu vou parar de... onde é que tá para eu parar de compartilhar de repente? Já parou. Já parei. Ah, tá bom. Aqui eu tô vendo aqui ainda. Oi. Fecha. Então, fecho isso. Gláucia, obrigada pela palestra. Nossa, sensacional, muito legal escutar você falando sobre o seu trabalho. Eu acabei me envolvendo com a área de cognição musical, na realidade, muito em função de uma característica curiosa que eu observava em portadores de ouvido absoluto, que a maior parte, assim, grande parte dos portadores de ouvido absoluto não conseguiam identificar sons em voz e conseguiam identificar sons, assim, notas musicais pelos rótulos, né, em buzina, enfim, apito de micro-ondas, qualquer instrumento, mas quando uma pessoa cantava uma nota, muitos não conseguiam dizer se aquilo era um Fá sustenido, um Sol, whatever. Então, interessante, assim, foi muito legal ouvir você falando sobre voz hoje e sobre essas relações, né, entre as emoções expressas e pela voz cantada, pela voz falada. Teria, assim, várias perguntas para te fazer, mas eu vou, acho que, priorizar aqui o que está no chat. A gente já passou um bocadinho aqui do horário, mas talvez, se você puder responder umas 2 ou 3 dessas questões, a gente tem aqui, vou ler uma sequência, e aí o que você puder responder. A gente tem uma primeira aqui da Jéssica, né, falando o seguinte: o alinhamento emocional, essa tendência automática tem relação com os neurônios espelho? Depois, eu vou ler uma sequência, aí você vai vendo o que você conseguiria responder, assim, em pouco tempo, né? Tá legal. Então, a Michele de Mello, pelo YouTube, diz que está amando a palestra. Luísa Tomé disse pelo YouTube também que a palestra foi sensacional. Jéssica e Tainá perguntaram pelo Zoom onde podem ter acesso aos seus trabalhos e ao mapa de emoções que você expôs no início da apresentação. Bocejo também é contagioso? Pergunta da Fernanda Gomes. Será que tem a ver com a mesma lógica do contágio emocional? E, bom, que mais? Bocejo de novo. Tá, eu acho que é isso. Tá, tinha aqui um resuminho. Maíra Jaber, pelo YouTube, perguntou se o contágio emocional teria relação com as estratégias de entrainment que usamos para alinhar o comportamento rítmico. E, bom, enfim, se você puder responder alguma delas, né, a gente vai ficar contente. A mais fácil é o do site, isso está online.
Isso está aberto. Então, eu posso passar o nome do artigo e as pessoas podem acessar o mapa vocal. Eu fiquei fascinada pelo mapa vocal e ele faz sucesso. Uhum. Então, isso é fácil. Então, é só fazer o Google que a pessoa acha. O bocejo é assim como o riso, o acesso de riso, é contagioso. Seria um exemplo, né, do contágio emocional, acho que foi a pergunta. Os neurônios espelhos é um assunto polêmico. Por quê? A gente sabe... Existe um grupo na Itália que pesquisou essa questão e eles defendem muito a existência dos neurônios espelhos, também nos seres humanos. E eles pesquisaram em macacos e realmente, assim, aqueles neurônios, os mesmos neurônios eram ativados quando eles viam e quando eles executavam a ação. Quando eles viam a ação e quando executavam. Então, é o mesmo neurônio responsável pela ação e pela percepção, né? A percepção e a ação, assim, muito próximas. A discussão hoje, eu participei de um seminário faz pouco mais de um mês, a gente não tem certeza se esse processo é assim tão simples nos seres humanos. É uma coisa que eu estou pesquisando, aliás. É possível que essa coisa do espelhamento seja um mecanismo muito rápido, realmente, mas não necessariamente que é o mesmo neurônio que ele tem essa propriedade de reagir tanto à ação como à percepção. O conceito de que ação e percepção estejam próximas, certamente, mas se é um tipo de neurônio, né, que reage aos dois, isso não é uma coisa ainda certa, essa conexão sensório-neural. E então ficou muito popular, né, na mídia, uma época, a história dos neurônios espelhos. O mecanismo existe. Se os neurônios são apenas neurônios que têm essa propriedade, são eles que fazem isso já não é uma coisa tão certa. Talvez seja um mecanismo muito rápido que nós tenhamos, que faça com que a gente espelhe mesmo assim. Eu não vou dizer nem que sim nem não, porque as pessoas não sabem, é uma coisa bastante controversa e bastante atual. Eu acho que eu respondi duas juntas, e o alinhamento é verdade, é uma estratégia de alinhamento, e acredita-se que contágio emocional, justamente porque a emoção tem um aspecto expressivo, como se assim, olha, ser humano, se você expressa, essa expressão, ela tem que ser visível para que você consiga comunicar, como se nós tivéssemos já, assim, isso embutido na gente. E, da mesma forma, o alinhamento emocional talvez seja um mecanismo justamente para que nós possamos colaborar, cooperar, e com isso sobreviver, né? Vamos pensar lá nos primórdios, e podermos nos comunicar, né? Simplesmente. Ótimo. Vou colocar aqui mais uma última pergunta, né? Porque a gente já avançou bastante. Uma pergunta da Rosana. Como o canto pode ajudar a minha filha que sofreu um acidente de carro e tem a voz não muito inteligível, pois tem ataxia? Assim, aquela coisa, né? A gente nunca se arrisca a dar uma resposta certinha, porque cada caso é um caso, é muito difícil você falar alguma coisa se você não avalia a criança ou o paciente. Mas o canto, justamente por ele prolongar vogais, né, como a gente falou antes, por ele exigir um controle um pouquinho mais refinado, e ao mesmo tempo, por ele ser tão poderoso para evocar emoções, por ele ser lúdico, talvez seja uma boa estratégia, obviamente, usar o canto tanto como recurso expressivo, como recurso de treino neuromotor. Então, mas deve ter muito a ser feito, precisa ver direitinho, e obviamente, escolher músicas, Rosana, escolher músicas que a tua filha goste, porque essa coisa do contágio, que também acredita-se que a música nos contagie também por meio do contágio emocional, desse processo primitivo, mas
é muito importante, um fator tão importante quanto, aparentemente, isso de acordo com o artigo que eu li, é um apenas que eu li, mas enfim, que a pessoa tem que aquela música seja da preferência musical da pessoa. Se ouvir uma coisa assim que não tem nada a ver comigo, que eu não tenho o menor... não vai despertar o contágio emocional, assim. Então, a filha da Rosana seria legal, se trabalhar com canto, música, trabalhar com algo que ela goste, que ela curta. Eu acho que o raciocínio vale também, talvez, né, Gláucia, eu queria ouvir um pouco o que você pensa sobre isso, mas para pacientes em tratamento psicológico, né, com relação, assim, já que a expressão vocal, né, de emoções espelha, né, aspectos fisiológicos aí associados à emoção expressa, né, e que existem semelhanças entre os padrões vocais expressivos na fala e no canto. Você acha que o canto pode auxiliar esses pacientes em tratamento psicológico a expressarem melhor emoções traumáticas? Eu acho que pode. Eu tenho certeza. Eu não trabalho com musicoterapia. Uma época, até para a Suécia, eu quis muito ir para a Inglaterra, mas eu estava fazendo mestrado e eu não consegui suporte financeiro, porque, né? Mas eu tenho certeza que sim, que a música é um meio assim riquíssimo, riquíssimo para a expressão de emoções e que ela colabora para o equilíbrio emocional, certeza. Legal. Bom, gente, vamos, infelizmente, ter que parar por aqui. Queria agradecer mais uma vez, Gláucia, a sua participação, foi excelente, a sua palestra, foi muito legal ouvir você falar. Já deixo o convite para a próxima palestra vai ser no dia 12 de julho, com a Fabiana Ribeiro, da Universidade de Luxemburgo. Ela vai falar sobre emoções induzidas por música e memória operacional vivo-espacial. Então, deixo o convite aqui para todas, para todos, para se juntarem a nós no mês que vem. E obrigada pela presença de todos e obrigada novamente, Gláucia, foi ótimo te escutar. Obrigada a vocês. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.